Estas imagens foram obtidas por ufologistas russos e tornaram-se públicas antes do fim da União Soviética, através do ministro de Defesa soviético. Estas imagens foram gravadas da cabine de um jato, prestes a interceptar dois alvos desconhecidos. Aqui, vemos nitidamente dois alvos voando bem devagar. Certamente não se assemelham a aviões da aeronáutica ou comerciais, e nem outra aeronave que conhecemos. Esses contatos visuais com esses objetos jamais tiveram nenhuma identificação oficial. Esta cena foi filmada de um MiG-25 Foxbat, arquivo cedido pelo governo soviético, mas conhecido como M-16 Falcon americano 200 metros à frente. O que acontece depois é que um novo objeto aparece atrás das nuvens e não é identificado. O OVNI simplesmente desce, desaparecendo entre as nuvens. Vemos aqui o avião americano, na mesma altitude que a câmera. Em seguida, o objeto que aparece atrás do M-16 surge por trás da aeronave, fazendo a mesma trajetória. Como todas as evidências observadas sobre OVNIs são controversas, pesquisadores se esforçam para esclarecer esses fatos relacionando-os à sua verdadeira origem. E quanto mais espetacular a notícia, mais profunda é a verificação. Fui oficial da inteligência do Exército por mais de 30 anos. Meu filho faz parte da Força Aérea Russa. Com certeza, em muitas ocasiões, a Força Aérea e a Marinha interceptaram naves que pensávamos que fossem de outros países, mas não eram aviões como os que conhecemos e não pertenciam a nenhuma nação da Terra. Não é mais novidade o fato de termos OVNIs voando sobre nós. Muitas autoridades já têm estas informações. Elas são respostas para muitas coisas. No entanto, estas respostas são omitidas. Os soviéticos e americanos possuem pistas do que são esses objetos. Eu sei que é muito difícil segui-los, mas eles chegam bem próximo de nós, até 4 metros de distância. Observe esses aviões. Aqui temos a visão de uma câmera instalada na cabine do piloto, desta vez de um M-21. É um ponto estratégico para visualizar o outro avião em alta velocidade. O que vemos é um objeto cilíndrico voador. E quando o avião se aproxima, o OVNI acelera numa velocidade incrível e desaparece. Vejamos novamente. Ali está o objeto cilíndrico com a mesma velocidade, quando de repente ele desaparece. Para alcançar essa aceleração, o piloto demoraria pelo menos de 8 a 10 segundos. Muitas experiências foram realizadas para identificar o objetivo filmado. Neste caso, a interceptação ocorre sem violência. Há várias aparições de objetos cilíndricos que estão sendo investigados. Eles têm uma aceleração impressionante. O tamanho desse aí é aproximadamente 2 vezes maior do que o M-21. A tecnologia que nós e os americanos possuímos não nos permite atingir tal velocidade. Essas imagens são incríveis. Sei que os russos têm as mesmas dificuldades que nós. Sua artilharia é tão boa quanto a nossa, mas ambos somos incapazes de interceptar OVNIs. Sua tecnologia é superior, por isso ficamos em desvantagem. O mundo pôde ver hoje pela primeira vez arquivos surpreendentes de objetos voadores não identificados. Um dos casos mais intrigantes foi há 17 anos, como conta Marcos Lozecan. Era um avião da Alitalia que se preparava para pousar no Aeroporto Internacional de Heathrow, em Londres. De repente, um objeto voador não identificado teria passado raspando, apenas 300 metros acima do avião. O objeto, do tamanho de um míssil, todo iluminado, foi visto pelo comandante e pelo copiloto. De acordo com os registros da torre, o comandante teria gritado: "Olha isso! Olha isso!" O incidente aconteceu em 1991 e só agora foi revelado pelo Ministério da Defesa da Grã-Bretanha, que este ano decidiu abrir todos os arquivos sobre supostos discos voadores.
As informações e imagens divulgadas não comprovam, mas também não descartam a possibilidade de visitas de seres extraterrestres. Os 19 arquivos revelados até agora contêm imagens como estas, registradas no interior da Inglaterra por pessoas que acreditam na existência de discos voadores. Também revelam o relato de um piloto da Força Aérea Americana que teria recebido ordem de atirar num objeto que apareceu no radar do caça durante o voo no leste da Inglaterra na década de 80. Há ainda a carta de uma mulher que jura que veio do espaço. Para este especialista, a abertura dos arquivos do Ministério da Defesa é importante porque cada cidadão poderá tirar suas próprias conclusões sobre uma das dúvidas mais intrigantes da humanidade. Afinal, estamos sozinhos no universo? O Documento Verdade teve acesso aos arquivos secretos da Aeronáutica. Eles mostram as investigações de 5 décadas de monitoramento do espaço aéreo brasileiro. E nesse controle aparecem citações sobre os OVNIs. Ao todo, 4.000 páginas de revelações surpreendentes. Relatórios, fotos e vídeos. Tudo baseado em relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados. Informações confidenciais feitas por pilotos e controladores de voos durante os últimos 50 anos. Provas que fazem parte dos arquivos secretos das Forças Armadas, liberados pelo governo após uma exaustiva batalha dos ufólogos. Esses documentos comprovam, sem a menor dúvida, que os militares brasileiros investigaram discos voadores em várias fases da história da República. E não só isso, comprova que eles registraram a existência dessas naves de forma material atuando em nosso país. Ademar Givaer é um dos mais respeitados ufólogos brasileiros, admirado por especialistas no tema em todo o mundo. Foi a ele que o governo entregou o dossiê secreto dos militares sobre avistamentos de naves espaciais nos céus do país. O que você vai ver agora é apontado pela Aeronáutica como evidências concretas de visitas alienígenas em espaço aéreo brasileiro. Esse documento do Comando de Defesa Aeroespacial relata a ocorrência de um avistamento em Manaus no dia 4 de julho deste ano. Segundo o relatório, uma operadora do aeroporto militar Ponta Pelada teria visto um objeto sobrevoando a cabeceira da pista. Ele ficou parado no ar aproximadamente 5 minutos e depois simplesmente desapareceu. O documento ainda mostra que todo o evento foi gravado por um celular. Essas seriam as supostas imagens do OVNI nos céus de Manaus. Um dos mais relevantes episódios da presença de extraterrestres entre nós aconteceu nos anos 80, denominada pelo governo como Operação Prato. Acompanhe esse trecho de um dos depoimentos do piloto. Dia 28 de novembro de 1978, Tomé Açu, Pará. Quando iniciava a descida, observou o deslocamento de objeto voador não identificado. O OVNI manteve-se em voo nivelado por um período de 4 minutos com a mesma velocidade da aeronave. Em seguida, subiu em ângulo acentuado com grande velocidade. Agora repare neste outro trecho. O relator não observou os detalhes estruturais devido ao seu estado emocional, decorrente do avistamento. A Operação Prato foi realizada pela Força Aérea Brasileira em 1977 e 1978, em Belém do Pará. O comandante da ação militar foi esse homem, Coronel Urangi Holanda. A missão foi verificar a ocorrência de fenômenos com luzes estranhas relatadas pela própria população do município de Colares. Os militares montaram uma base na cidade e passaram a vigiar o espaço aéreo dia e noite. Uma tentativa das Forças Armadas de explicar o fenômeno. Conforme a missão avançou, o coronel teve um contato imediato de 2º grau. É o que ele mesmo garante nesta última entrevista em vida, dada ao ufólogo Ademar Givaer. Olha para cima, nós olhamos, aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco.
preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava a mais de 150 metros de altura. E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez assim, aparecesse barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta quando você pedala ao contrário. Tá? Aquele troço parado com aquela luz no meio. Uma coisa muito grande. Eu acredito que uns 30 metros de diâmetro. Tá? Aquele troço parado em cima da gente. Nós ficamos olhando e ele começou, logo em seguida começou a emitir uma luz amarela muito forte. Em 97, apenas 3 meses depois de ter dado essa entrevista à revista UFO, o coronel Urangir foi encontrado morto em sua casa. A polícia tratou o caso como suicídio. É a maior missão militar de que se tem conhecimento no mundo, designada para pesquisar discos voadores oficialmente. E nós ficamos 2 dias com esse homem. E o que nós ouvimos, Ed, é coisa muito séria. É um homem que tem assim, uma lembrança muito clara, cristalina de todos os fatos que aconteceram. E ele nos descreveu fatos estarrecedores que são de conhecimento do meio militar, do meio civil do governo brasileiro, que não pode simplesmente serem ocultados da população. E uma das tristezas dele é que justamente quando ele estava cumprindo com o principal objetivo da Operação Prato, que era tentar estabelecer contato com os seres, quando isso efetivamente aconteceu, ele recebeu ordens de encerrar a Operação Prato. E ele foi tirado do comando da Operação Prato. E nós hoje sabemos que a Operação Prato não foi encerrada pura e simplesmente. O que ocorreu foi que quando o Irã de Holanda foi relatar aos seus superiores que havia tido um contato com extraterrestres e que isso abriu uma porta para algo que nós não sabíamos no que ia dar, os militares brasileiros, orientados pelos militares americanos que naquela época mandavam no Brasil, nós estamos na época da ditadura, determinaram esses americanos que a Operação Prato fosse, entre aspas, encerrada, tirada da mão do coronel, na época capitão Holanda, e conduzida por americanos num processo de segredo imensamente superior. A pequena cidade de Prudentópolis, no Paraná, foi palco de recentes manifestações ufológicas. Essas imagens foram registradas na semana passada, em uma chácara da região. Em menos de 15 dias, 2 agroglifos, nome dados aos grandes ciclos que aparecem nas plantações, foram registrados na cidade de 49 mil habitantes. A aparição desses sinais envolve mistérios, origens, na maioria das vezes, desconhecidas. Hoje, há expoentes científicos e até religiosos que se declaram abertamente a favor dessa hipótese, né? Esses tempos atrás nós vimos uma autoridade do Vaticano, imagine você, o padre, o jesuíta José Gabriel Funes, que era o diretor do Observatório do Vaticano, é um cientista, além de religioso, dizer exatamente o seguinte: é óbvio que existem extraterrestres e civilizações mais avançadas no cosmos. Por quê? Duvidar disso seria menosprezar a capacidade criativa de Deus. Isso funcionou como uma senha para toda a comunidade ufológica entender que o Vaticano está dando seus primeiros passos para abrir as suas portas com relação a essa verdade suprema e que terá enorme impacto sobre o nosso planeta. Histórias sobre seres de outros planetas sempre estiveram na imaginação das pessoas. Descrições de discos voadores, luzes estranhas e contatos com extraterrestres despertam a curiosidade e desafiam pesquisadores na busca por explicações. O Teledomingo teve acesso a documentos secretos da Força Aérea Brasileira guardados no Arquivo Nacional que reúnem relatos registrados e investigados pelos militares há mais de 60 anos. São casos de experiências impressionantes que envolvem a visão de objetos voadores e acontecimentos inexplicáveis, muitos deles aqui no estado. 18 de março de 1967,
Um C-47 da Força Aérea Brasileira deixa Florianópolis rumo à base aérea de Canoas com 2 pilotos e 18 passageiros militares e civis. 10 minutos após a decolagem, um dos pilotos, capitão Jekyll, percebe uma luz intensa do lado direito da aeronave. A luz acompanha o avião mudando rapidamente de posição. O capitão Jekyll transmite a localização ao Centro de Controle Aéreo de Porto Alegre e pergunta se há outra aeronave naquela região. O centro de controle não identifica nada e autoriza a perseguição ao objeto. O outro piloto, o capitão Puguet, começa as manobras. Toda vez que se aproximam, o objeto se afasta rapidamente, alternando a intensidade de luz e cor. Quando se dão conta de que a perseguição é inútil, os pilotos decidem seguir para o aeroporto de destino em Canoas. Neste momento, descobrem que são 2 os objetos no céu. Os passageiros também testemunham o fenômeno. As luzes seguem acompanhando de perto o avião militar até o pouso. Este é apenas um dos mais de 618 casos registrados nos arquivos secretos da Aeronáutica. São cerca de 2.500 páginas de documentos confidenciais liberados agora. Eles revelam que a Força Aérea Brasileira não só reconhece a existência de objetos voadores não identificados, como vem registrando e investigando os casos desde a década de 50. Nos arquivos, há provas de que a FAB manteve um sistema de investigação entre os anos de 1969 e 1972. Os papéis dão detalhes de como funcionava o Ciane, que apurou pelo menos 70 casos de OVNIs. Vamos dizer que seja uma herança da Guerra Fria. Tá? Na época da Guerra Fria, soviéticos e americanos, eles... uma espionagem terrível. E a tentativa era sempre um amedrontar o outro com armas sigilosas, armas secretas. Então, qualquer coisa que aparecia no céu, qualquer fenômeno meteorológico, a interpretação era um avião secreto soviético, um avião secreto americano. E ambas as partes não só cobertavam tudo, como faziam questão também de lançar mais lenha na fogueira para criar mais problemas um para o outro. Este homem já ocupou os mais altos postos da aeronáutica brasileira. Durante 2 anos, o tenente brigadeiro do ar José Carlos Pereira comandou a defesa aeroespacial do país. Na época, foi responsável por reunir os documentos agora revelados. Ele diz que durante anos os casos foram mantidos em sigilo por motivo de segurança nacional. Hoje, na reserva, o ex-comandante admite que para alguns acontecimentos não há explicação. A gente pode afirmar que em torno de 98% dos fenômenos que ocorrem na atmosfera e que são visíveis têm uma explicação, são perfeitamente explicados. A questão é que 2% não são explicados. Finalmente se oficializou que nós temos, que a Força Aérea Brasileira realmente detinha e ainda detém documentos oficiais de relatos dos seus pilotos civis, pilotos militares, controladores de tráfego aéreo, ou até pessoas civis mesmo que entraram em contato com a aeronáutica, de seus avistamentos. Isso só vem a reforçar o que a gente sempre bateu, que nós estamos sendo visitados por seres de outros planetas. Fenômenos inexplicáveis que também rondam o Rio Grande do Sul. Entre os casos documentados pela Aeronáutica Brasileira, há 58 relatos de gaúchos que dizem ter visto algo estranho e impressionante no céu. Avistamento Alegrete, 5 de outubro de 2001. Eu me encontrava no pátio da minha residência, próximo à piscina, e ao olhar para a esquerda da posição que eu estava, lá lado norte da cidade, surgiu um objeto branco, brilhante, em forma de estrela, aproximadamente do tamanho da lua cheia, deixando atrás de si um rastro de fumaça muito espessa que não se interrompia, e esse objeto se deslocava em alta velocidade. A primeira gravação foi feita totalmente por acaso. A partir daí, João se dedicou a conseguir novas imagens no céu, até que 4 dias depois deu sorte. E dessa vez tratava-se de um objeto branco, brilhante, em forma de estrela, um pouco menor que o primeiro, e sendo que esse segundo objeto não deixava rastro de fumaça. Ele se deslocava lentamente, emitindo aquela luminosidade, o tempo todo com a mesma intensidade, se deslocando lentamente do sul para o norte. Avistamento Pelotas, 5 de outubro de 1996. Um dos casos de maior repercussão aconteceu aqui no aeroporto de Pelotas há 17 anos. A história correu o país e foi registrada nos arquivos da Aeronáutica Brasileira. Aquele domingo de outubro não vai sair da memória do aposentado Gilberto dos Santos, que
trabalhava como fiscal de pista do aeroporto quando algo no céu chamou a atenção dele e de um piloto que sobrevoava a Lagoa dos Patos. A gente não tinha noção do que poderia ser. A gente tinha noção do tamanho da sombra que a gente via, né? Vou te dizer assim, era muito grande. E ficou aproximadamente ali uns 3 minutos, eu acredito. E logo em seguida desapareceu, como um toque de mágica, sumiu. Tinha a forma de uma pirâmide. E com certeza um helicóptero ou uma aeronave, por maior que seja, ela não mostraria uma sombra daquele tamanho. A história do Gilberto não é a única em Pelotas. Casos semelhantes foram relatados por outros moradores. Tanto que a cidade tem até um grupo de estudos ufológicos, empenhado em registrar a aparição de OVNIs. Se a própria Força Aérea Brasileira diz que existe OVNIs e que não consegue acompanhar e larga documentos para os ufólogos poderem fazer um estudo, nós não temos como negar que o fenômeno existe, ele é real. Os relatos surpreendem. Para quem viu, fica a certeza. Para quem apenas ouve as histórias, resta a dúvida. Mas a liberação de documentos oficiais pode ser um passo importante para que um dia, quem sabe, as perguntas possam ter uma resposta definitiva.